Às vezes a gente pensa que Deus quer 20 coisas na nossa vida. E aí a gente não consegue nada. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente diz assim, não, Deus quer 20 coisas. E eu não consegui nem 2. Não, Deus quer 34. Não, esse ano eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia todos os dias, mas durante todos os 10 anos você nunca leu. Aí já quer ler 10 capítulos por dia. Não é desse jeito. Onde eu quero chegar? Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas. Diga comigo, gente, 5. 5. Gente, 5 coisas. E se você botar sinceramente, se você disser assim, daqui para frente eu vou focar nessas 5 coisas. Eu não vou querer mais nada na minha vida. Até porque eu poderia até querer. Eu poderia até buscar. Mas sabe de uma coisa? Eu vou acreditar no pastor. Eu vou buscar essas 5 coisas na minha vida. E se eu tiver essas 5 coisas na minha vida, eu tenho absoluta certeza que eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser realmente um ser humano melhor, eu vou fazer com que a minha casa seja melhor, eu vou fazer com que os meus relacionamentos sejam melhor, eu vou fazer com que o meu relacionamento com Deus seja melhor, a minha vida vai ser completamente diferente. Acredite, gente, se eu fosse você, eu anotava, se eu fosse você, eu prestava bem atenção. Vamos lá? Posso começar com a primeira coisa? A primeira coisa que muda completamente a nossa vida, ter o coração de Deus. Ter o coração de Deus. Provérbios Salomão, no capítulo 4, diz assim, sobre tudo que deve se guardar, guarde o coração, porque dele vem tudo, dele procede toda a nossa vida. Ok, pastor, e o que é ter o coração de Deus? É ter a essência de Deus. É buscar justamente, não aquilo que Deus faz, mas aquilo que Deus é. Não é buscar por medo. Não, eu vou buscar porque se eu não buscar Deus eu vou para o inferno. Não, eu vou buscar porque se eu não vou Deus, Deus vai me castigar. Não, eu vou buscar Deus. Não é isso. Ter o coração de Deus, Senhor, qual é a tua essência, Senhor? Aquilo que realmente o Senhor ama, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor importa. Senhor, meu Deus, aquilo que realmente é o Senhor. Quem é o Senhor? Eu quero te conhecer. Gente, eu quero conhecer Deus. Eu acho incrível que para conhecer Deus não é tão complicado assim. Gente, eu não vou no texto, mas vocês acreditam do que eu vou contar, porque está registrado. Quando Moisés chega-se para Deus, e ali no deserto, ele vê uma sarça se queimando, ardendo em fogo, fogo saindo dela, e a sarça não se consumia, e aquilo ali, aquele efeito físico chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproxima da sarça, e aí vem uma voz. Aí vem uma voz, e ele percebe que é o Senhor. Interessante, gente, a conversa de Deus com Moisés, diz assim, Moisés, para começar, tira a sandália dos teus pés. Deus podia dizer assim, para começar, Moisés, se ajoelha. Para começar, Moisés, fica no chão. Para começar, Moisés, tira a tua capa, muda o teu cabelo. Não, ele diz assim, Moisés, para começar, tira a sandália dos teus pés. Uma sandália, gente, fazia separação da intimidade do todo de Deus para Moisés. Não, vocês não entenderam não, vou repetir novamente. Qual a sandália que você precisa tirar, que se você tirar, faz toda a diferença do teu relacionamento com Deus? É isso que é a essência de Deus. Quem sabe, Deus não está te pedindo assim, o que o Samuel falou. E Deus não está te pedindo, ó, dê tudo que você tem. Eu quero teu dinheiro, eu quero tua casa, eu quero teu... Quem sabe o teu conceito de Deus é uma coisa muito complicada. Para Moisés receber o todo de Deus. Gente, para Moisés desfrutar e ser, para Deus usar, a história de Moisés mudou a partir daquele momento. E precisava de tirar uma sandália.
E quando ele tirou a sandália, Deus diz assim: olha, eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ei, gente, ter o coração de Deus é ter essa essência de dizer: Senhor, eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor, meu Deus. Eu quero o teu coração. Oh Deus, eu quero a tua essência. Eu quero a tua essência. E quando a gente tem o coração de Deus, Deus vai ter tudo o que a gente quer. Deus vai ter tudo o que nós somos. Presta atenção nisso aqui. O que você espera que Deus seja para você, seja também você para Ele. Vou repetir. O que você espera que Deus seja para você, seja também você para Ele. Ter o coração de Deus é desfrutar de tudo aquilo que Deus é. Mas também, a partir do momento que eu tenho o coração de Deus, Deus também tem o quê, gente? O meu coração. Como ter o coração de Deus? É decidir não ter um relacionamento com Deus pelaquilo que eu escuto os outros falarem. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Você vai entender. Mateus capítulo 11. Então o que vai fazer diferença, gente, ter o coração de Deus? Você pode repetir comigo, gente, ter o coração de Deus. Mateus 11, versículo 12. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Gente, João Batista foi levantado por Jesus, primo de Jesus. João Batista foi levantado para falar a respeito de Jesus. João Batista foi levantado para anunciar Jesus. João Batista batizou Jesus. João Batista viu uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. João Batista viu o Espírito Santo em forma física, como uma pomba, descer sobre Jesus. Em um momento da vida de João Batista começa a duvidar sobre Jesus. Onde é que eu quero chegar, gente? João Batista começou a duvidar, por quê? Porque ele começou a ouvir, diga comigo, gente, ouvir falar. Jesus chega e diz assim, vai lá para João Batista, versículo 4, na minha tradução, diz assim: e Jesus respondendo diz: ide anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Vocês estão acompanhando, gente? O que é que preciso? O que é que vai fazer toda a diferença na minha vida? O que é que vai fazer toda a diferença na minha família? O que é que vai fazer toda a diferença na minha caminhada com Deus? O que é que vai fazer toda a diferença dentro da minha casa? O que é que vai fazer toda a diferença na minha vida profissional? O que vai fazer toda a diferença na minha vida financeira? O que vai fazer diferença nos meus relacionamentos? O que vai fazer diferença em tudo na minha vida? Eu ter, diga comigo, gente, eu ter o quê? Coração de Deus. Já pensou, Darlan, que sai daqui hoje, sabe de uma coisa? Eu quero conhecer a essência de Jesus. Eu não quero seguir Jesus porque a religião fala. Eu não quero seguir Deus pelo que as pessoas dizem. Eu não quero seguir Deus simplesmente porque as pessoas comentam. Eu não quero conhecer Deus simplesmente pelo aquilo que as pessoas falam. Não, eu quero ouvir e ver, ouvir e ver. Eu quero o coração de Deus e eu vou experimentar. Se Deus diz eu sou, se eu começar a me relacionar com esse Deus que diz eu sou, então quem sabe tudo aquilo que você precisa, Deus vai ser para a sua vida. Vou repetir: quando eu tiver o coração de Deus, quando Deus tiver o meu coração, gente, tudo aquilo de Deus para a minha vida eu vou ter. Ei, o que você espera
que Deus seja para você, talvez Ele seja, e você não conhece. Que a proteção, Deus é protetor. Que a provisão, Deus é provedor. Que a transformação, Deus é o transformador. Que é milagre, Deus é o Deus do milagre. Que é vida, Deus é o Deus da vida. Ei, o que você quer? Quando eu buscar Deus de todo o meu coração, Ele vai ter o meu coração. Ele vai desfrutar de tudo aquilo que eu sou, mas também eu vou desfrutar tudo aquilo que Deus é. Você pode dar glória a Deus. Teu coração de Deus faz toda a diferença. Buscar ter o coração de Deus é buscar e alinhar o meu coração ao coração dele, é ter a essência dele, é ter profunda intimidade com Deus. Segunda coisa que muda toda a nossa história: primeiro, ter o coração de Deus. Segundo, buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas ele diz aqui: mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que, gente? Podemos repetir? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se ter o coração de Deus é ter a essência de Deus, é ter aquilo que Deus é. E quando eu tenho o coração de Deus, Deus tem também o meu coração. Se aquilo que eu espero que Deus seja para mim, eu também vou ser para Ele. Se eu tenho o coração de Deus, eu vou não apenas ter aquilo que Ele me dá, mas se Ele tem tudo da minha vida, eu tenho o coração, ter o coração de Deus, eu alinho e eu começo a desfrutar tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Mas também buscar a vontade de Deus é entender, gente, o propósito de Deus. Entender os propósitos de Deus, o propósito de Deus. Você pode abrir em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Diz assim, gente, muitos são o quê? Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do... Mas o que prevalece? Você pode repetir? Mas o quê? Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não é errado ter plano A, não é errado ter plano B, não é errado ter plano C quando o B dá errado, não é errado ter plano E quando o D dá errado. Gente, mas Deus não é Deus do plano A, B ou C. Deus tem o propósito. Deus tem o propósito. É errado eu planejar? Não. É errado eu ser organizado? Jamais. É errado eu sonhar? Nunca. É errado eu me programar? E não é. Mas deixa eu te falar uma coisa: toda programação, todo e qualquer plano, todo e qualquer sonho, todo e qualquer objetivo da vida, se não for alinhado ao propósito de Deus, é o que, gente? Não adianta de nada. Não, você precisa escutar novamente. Gente, é o propósito de Deus que faz com que a gente tenha propósito. É o propósito de Deus. Por que é importante ter o coração de Deus? É importante, mas também tem o que, gente? Entender a vontade de Deus, ter a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, assim, encontrar propósito na minha vida e na sua vida. Preste atenção nesse texto, que a gente repete muito. Tem vários sentidos, mas eu gosto do detalhe. João escreve, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não sei falar tão inglês, né, como o Samuel, né? God so loved the world that he gave, né? Ei, gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, diga comigo, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Não pereça. Eu e você, a gente compra produtos e geralmente os produtos têm o quê? Data de fabricação e data de validade. Sem Jesus, nós andamos com data de validade. Quando nós encontramos Jesus, nós alinhamos a nossa vida em Jesus, Ele arranca a data de validade assim, você não vai perecer, não vai cair na validade, porque em Jesus a gente alinha o nosso propósito com Ele. A data de validade é arrancada da minha vida e da sua vida. Eu não vou perecer, porque eu estou dentro da vontade de Deus. Ah, meu irmão, sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? Dentro da vontade de Deus. O lugar mais seguro da terra é dentro da vontade de Deus. Já tive experiências maravilhosas. Já contei aqui. Eu fiz um curso. E esse curso nós éramos em 80 pessoas, mais ou menos 60 países. Eu tive relacionamentos com pessoas maravilhosas. Eu me lembro muito bem, naquela época havia uma crise horrível ali no Egito, naquela região. Eu conheci um amigo, na verdade não era no Egito não, no Líbano. E ele era um engenheiro. E nós estávamos juntos ali, naquele curso ali no Haggai. E aí eu conversando com ele, assim, cara, como é que é ser engenheiro no Líbano? Nesse momento, ele olhou para mim com os olhos brilhando e disse assim, o melhor lugar de se viver. Aí eu não saio do meu país. Rapaz, estava em crise, estava loucura ali. E ele disse assim, e ele falou o que eu estou dizendo para vocês, assim, Costa Neto, não é o lugar, não é o que a gente faz, é com quem nós estamos. O melhor lugar é por causa, não do lugar, é por causa da presença de Deus. Eu vivo feliz e o lugar mais seguro para a minha vida hoje viver é ali. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Ei, quando eu tenho o coração de Deus, eu também preciso buscar a vontade de Deus, porque na vontade de Deus eu vou dizer o seguinte, eu estou no melhor emprego, eu estou fazendo a melhor coisa, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu estou vivendo na melhor cidade, eu estou vivendo a melhor estação da minha vida, eu estou porque não é não é o lugar, é a presença, é a vontade de Deus. Eu estou na vontade de Deus, eu estou no propósito de Deus, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, não tem brilho nos teus olhos, não tem sentido da segunda-feira, você reclama do que faz, você não vê sentido do que está acontecendo com você, você não vê nada se juntando com nada na sua vida. Você precisa ter o coração de Deus, mas você precisa buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é em Jesus, 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 a vontade de Deus é a presença, é o Senhor na minha e na sua vida. Qual a primeira coisa que eu preciso ter? Qual a segunda coisa que eu preciso ter? A terceira coisa, a mente de Cristo. A mente de Cristo, gente. O que é ter a mente de Cristo? É ver, pensar e agir como Cristo. Vou repetir. Ter a mente de Cristo é o que, gente? Ver e agir. Eu vejo, eu penso, eu vou agir como Cristo. Não, isso é impossível. Impossível na antiga aliança. Na antiga aliança, nós vamos encontrar o profeta falando, no livro de Isaías, capítulo 55, você pode ir lá, Isaías 55. Versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. O que é que fala, gente? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus. Isso na antiga aliança. Mas o que é que Jesus Cristo fez comigo e fez com você? Você pode abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16, versos 15 e 16. Diz assim: mas quem é espiritual? Vamos lá, CC Videira, vamos lá, 1, 2, 3, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é questionado. Quem é espiritual? Pois, diga comigo, pois. Vamos lá, gente, pois. Verso 16. Diga comigo, nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E como é na prática ter a mente de Cristo? Diga comigo, ver. Ver. Primeiro, se eu tenho a mente de Cristo, eu vejo como Jesus Cristo vê. Como Jesus vê o homem? Se ele ama, eu vou amar também. Se ele perdoa, eu vou perdoar também. Se ele é misericordioso, eu vou ser misericordioso com ele também. Como é que Jesus vê o homem? Vê sempre pelo lado bom. Se Jesus sempre vai ver o lado bom, eu também vou sempre ver o lado bom. Como é que Jesus vê a vida? Como é que Jesus vê a vida? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou passar por problema, eu vou passar por aflição. Mas glória a Deus, eu vou vencer. Se ele venceu, eu também vou vencer. Como é que Jesus vê a vida? Veja do ponto de vista de Cristo. E como é que eu vejo do ponto de vista de Jesus? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai ver. Diga comigo, ver. A gente vai ver. Ver como Jesus Cristo vê. Então eu tenho a mente de Cristo quando começar a perceber, a andar. Aí eu vejo que ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. Pensar. Na antiga aliança vocês não podem compreender os meus caminhos, vocês não podem andar dos meus caminhos, vocês não conhecem os meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos. Mas em Jesus, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, eu preciso ter o coração de Deus, eu preciso buscar a vontade de Deus, e eu preciso exercer na minha vida e na sua vida a grande pergunta que você precisa fazer no seu dia a dia: como Jesus agiria no meu lugar? Como Jesus agiria no meu lugar? Ter a mente de Cristo é sempre estar fazendo essa pergunta: como Jesus agiria no meu lugar? Como Jesus se sentiria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Ver, pensar e, logicamente, aí resultado, eu vou agir. Eu vou agir. Tem a mente de Cristo. Gente, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Vou repetir o que a Bíblia diz. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Podemos andar nesse mundo sendo seres humanos. Podemos andar nesse mundo sem necessariamente. Deus não quer que a gente seja super-homem. Deus não te chamou para ser super-mulher. Não, Deus te chamou para você ser humano. Mas como humano, nós podemos andar com a mente de Cristo. Eu vou andar, eu vou pensar, eu vou agir como Jesus Cristo age. Ter a mente de Cristo. E aí, gente, nós, assim, ter a mente de Cristo entende, ter a mente de Cristo fala, ter a mente de Cristo interpreta, ter a mente de Cristo conhece, ter a mente de Cristo aprende, ter a mente de Cristo discerne.
Age desse jeito. Qual a primeira coisa que eu preciso ter, gente? Segunda coisa que eu preciso? Qual a terceira coisa? A quarta. Vai mudar totalmente a minha vida. Eu buscar o poder do Espírito. Se ter a mente de Cristo é ver, pensar e agir, o poder do Espírito me capacita a ser e fazer. Diga comigo, ser e fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Por isso diga, vivam pelo Espírito e de modo nenhum... Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desordenado da carne. Mas eu quero também ler o versículo 24 e o versículo 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e que desejos, concupiscência, desejo desordenado. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito e também o que, gente? Andar no Espírito. Ser, a capacidade de ser, a capacidade de fazer. A Bíblia fala aqui, nesse texto, que o fruto do Espírito, a gente pode ler, Gálatas 5, 22 e 23. O resultado do Espírito na minha vida e na sua vida. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o que, gente? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Contra essas coisas não há lei. Não há nada contra isso aí. E aí ele diz, gente, se a gente anda no Espírito, a gente vive no Espírito, anda no Espírito. Eu preciso ter o coração de Deus, eu preciso buscar a vontade de Deus, eu preciso ter a mente de Cristo. Isso faz a diferença, mas sem o poder do Espírito, a gente não é ninguém. É o poder do Espírito que nos capacita, é o sopro. O Espírito Santo é o sopro. Quem é o Espírito Santo, gente? Quando Deus forma o homem ali em Gênesis, Deus soprou, a Bíblia fala, usa o termo ruach, o vento de Deus, o sopro de Deus, o sopro, quando Deus sopra, Ele deu vida ao homem, essa vida que eu e você a gente precisa. E o que é que o Espírito faz na minha vida e na sua vida? O resultado do Espírito na minha vida e na sua vida me capacita a amar. Amar é possível por causa do Espírito Santo, perdoar é possível por causa do Espírito Santo, ter paciência é possível por causa do Espírito Santo, ter domínio próprio é possível por causa do Espírito Santo, ter bondade é possível por causa do Espírito Santo, enxergar coisa boa nos outros é possível por causa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo eu tenho tudo de Deus. Não, vocês não acreditam não? Então deixa eu ler 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9. E a gente vai ler até o 14. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como está escrito, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é que Deus preparou para aqueles que o amam? Como é que eu tenho aquilo que Deus tem para mim? Mas Deus revelou a nós por meio e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 11. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado
gratuitamente. Como é que eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida? Como é que eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida? Pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Maria, quando recebeu a mensagem que ela ia ser grávida, que ela ia receber uma criança, ia ficar grávida sem relação com homem algum, como é que isso é possível? Como é que isso vai acontecer? O anjo disse: mas o poder do Espírito, mais 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 o Espírito Santo descerá sobre você, mais o Espírito Santo descerá sobre a sua vida. Ah, meu irmão, o poder do Espírito faz eu ser e faz eu viver aquilo que realmente Deus me fez para ser. Amém? E a quinta coisa, diga comigo a quinta coisa: o conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso ter o coração de Deus, eu preciso buscar a vontade de Deus, eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso do conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Salmo número 1. Ele fala do homem próspero, do homem que tudo que ele faz vai prosperar. Mas quem é essa pessoa? É aquela pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, não dá ouvido o que aquele que não tem nada a ver com Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A folha não murcha, o fruto vem na estação própria, e tudo que ele fizer vai dar certo, vai prosperar, por causa que é a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas pela palavra. Se a palavra estiver na minha vida e na sua vida, sim, a vontade de Deus, o poder de Deus, você vai começar a perceber coisas maravilhosas na sua vida. Primeira coisa que a gente precisa buscar. Segunda coisa que a gente precisa buscar. Vamos lá, gente. Primeira coisa, ter o coração de Deus. Segunda coisa. Terceira. Quarta. Quinta. Conhecimento da palavra de Deus. Só tudo isso. Gente, é só isso. 5 coisas, gente. 5 coisas. São coisas simples, não é complicado, mas também não é simplório, é profundo. Mas é isso, eu oro para que isso realmente seja o foco da sua vida, e a gente vai ver o poder de Deus em cada um de nós. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus.